Alô, galera goiana, alô, galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Atlético conquistou uma vitória importantíssima diante do Avaí por 2-1 pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo seguia empatado, até os acréscimos do segundo tempo, quando o Wellington Rato fez o gol do triunfo rubro-negro. E neste vídeo eu vou falar de uma maneira mais resumida, a minha análise do que foi esse jogo no estádio Antônio Ascioli. Ontem eu fiz uma live para essa análise, mas eu sempre gosto de fazer esse vídeo um pouco mais resumido e logo depois da vinheta de abertura eu trago os detalhes dessa vitória rubro-negra. Eu estou aqui no Futebol 62 e conto com a sua audiência. É sempre uma grande satisfação saber que você está por aqui. Futebol 62, que também agora conta com um site. Aí está o site do Futebol 62, futebol62.com.br. Já aqui no canal, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Espaço esse que tem o apoio da Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora aí para o seu negócio, para a sua residência, a Viegas Printer tem um equipamento ideal para você. Jato de tinta, toner, média, pequena, grande. A impressora que você precisar, você encontra na Viegas Printer, que atende todo o estado de Goiás. De qualquer lugar do estado de Goiás, você pode falar com a Viegas Printer que ela te atende. O telefone 991437700. Por este número você também fala com os consultores da Viegas Printer pelo WhatsApp, que às vezes é muito mais prático no momento de tratar de algum negócio. Então, Viegas Printer, uma ótima opção para você que quer locar impressora. A Viegas Printer é parceira do Futebol 62. O Atlético precisava demais dessa vitória, o empate era desastroso, pelo menos eu classifico desta forma, pois o Atlético ficaria com 8 pontos na penúltima colocação, correndo o risco inclusive de ser superado pelo Fortaleza, caso o Fortaleza vença o Goiás hoje, e ainda ficaria a 4 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Ou seja, a equipe começava a ficar atolada, ali no Z4, porque este é um cenário muito ruim, sabe? Às vezes fica se olhando muito pelo que falta do campeonato. Faltam ainda 28 jogos agora, Mas a gente precisa ver que mais de um quarto do campeonato já passou. E fazer campeonato em zona de rebaixamento é muito complicado. E é preciso lembrar ainda que pela frente o Atlético vai começar daqui 2 semanas uma sequência de jogos decisivos, sempre intercalando um jogo de uma Copa com um jogo do Campeonato Brasileiro. Então o grau de exigência vai muito grande, as Copas acabam chamando muita atenção. Então o Atlético necessita pontuar forte até o início dessa disputa dos mata-mata, estar fora da zona de rebaixamento, para que tenha um pouco de tranquilidade durante este mês, que este mês, assim, não um mês inteiro, um mês do ano, mas 30 dias que serão muito decisivos, onde o Atlético faz 2 jogos contra o Goiás e 2 jogos contra o Olímpia, pela Copa do Brasil e Sul-Americana, respectivamente. Então, essa vitória de ontem foi fundamental para essa reação rubro-negra dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo, em si, vou até começar trazendo aqui para vocês as escalações, como é que cada um dos times começaram este jogo. Aí está o Atlético com a sua formação inicial, com Ronaldo, Rainer, Edson, Ramon e Jefferson, Edson, Fernando e Marlon Freitas, Ayrton, Jorginho e Luiz Fernando, lá na frente o Diego Churin. A equipe do Avaí, de Eduardo Barroca, iniciou o jogo com Douglas, Kevin, Ranieri, Rodrigo Freitas e Diego Matos, Bruno Silva, Jean Kleber, William Potker, Eduardo e Muriqui, centroavante o Bissoli. Agora vamos aqui aos números do jogo. Aí estão, 53% de posse de bola para o Atlético, 47% para o Avaí. A precisão no passe é a mesma. A gente teve um jogo em que a maioria dos dados, dos principais dados,
foram bastante equilibrados. Olha a posse de bola, o Atlético teve um pouco mais, né? 53-47, mas não é aquele grande desequilíbrio. Precisão no passe, 79% das duas equipes. Finalizações, 13 do Atlético, 10 do Avaí. O Atlético finalizou 5 na direção do gol, o Avaí finalizou 3. Um número que deu uma certa discrepância foi o número de cruzamentos. O Atlético colocou 32 bolas na área do Avaí, enquanto a equipe catarinense cruzou 17 vezes. Os lançamentos 59 de cada time, os desarmes 13 do Atlético, 12 do Avaí e os escanteios 8 para a equipe goiana, 6 para o time catarinense. E agora vamos ao mapa de calor das duas equipes, começando pelo Atlético, né? O Atlético ontem até atacou mais pelo lado direito e acho que isso tem mais a ver com o que ele encontrou pela frente do que propriamente com uma característica. Por que eu cito isso? O lateral esquerdo, né, o Diogo Matos, nitidamente ele estava sentindo o jogo, né? Ele não é o titular é o Cortez, um jogador que teve uma passagem longa aí pelo Paysandu e agora está jogando a Série A pela primeira vez. Então você percebia que ele sentiu o jogo, errando na saída, com dificuldades na marcação. Penso que o Jorginho que orientou que o Atlético buscasse mais esse jogo pelo lado direito por este fator. E ontem o Atlético ainda fez um aspecto que não é muito comum nos seus jogos e considero um aspecto positivo, inclusive. O Atlético levou mais a bola até a linha de fundo. Pode observar nesse mapa de calor aí, ó, que o Atlético conseguiu ter posse de bola e fazer esse movimento até quase a linha de fundo. Porque quando você chega nessa faixa do campo para fazer o cruzamento se torna muito mais perigoso do que um cruzamento ali feito da intermediária ou feito ali da entrada da grande área. Evidentemente que de qualquer lugar pode sair um gol, mas a tendência quando você leva a bola até o fundo, você pega os zagueiros de lado, pega os atacantes de frente e isso acaba trazendo mais dificuldades para a defesa afastar a bola. Então o Atlético explorou bastante esse lado direito com o Ayrton, né? E depois no segundo tempo, em partes com o Léo Pereira, que ficou por ali, depois foi deslocado para o lado esquerdo, e em outros momentos com o Shailon, que também entrou na segunda etapa. Já a equipe do Avaí, ela teve uma posse de bola já mais pulverizada, vamos dizer assim, mas de intermediária, né? O Avaí não teve aquela posse de bola próxima à área do Atlético, nem nas laterais da área do Atlético. Era uma posse de bola de circulação, né? Ficava circulando a bola em frente à defesa do Atlético. E essa mancha aí dentro da grande área do Avaí é uma mancha de cortes, né? Como o Atlético colocou um número considerável de bolas na grande área, o Avaí ficava cortando essa bola e esses toques são considerados passes, né? E desta forma cria esse mapa de calor, né, nesta região. E o jogo, né? Até achei que o jogo começou um pouco diferente do esperado. O Avaí até tomou a iniciativa em alguns momentos. O Atlético não foi para um jogo reativo, mas o Avaí também não foi. Então as duas equipes duelaram aí por essa posse de bola, duelaram por esse controle do jogo, e o Avaí em alguns momentos conseguiu controlar o jogo, especialmente no primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Avaí foi um primeiro tempo para mim até superior ao primeiro tempo do Atlético em termos de controle de jogo. Só que a primeira grande oportunidade do jogo do Atlético, né? O Churin perdeu um gol que não se pode perder, né? Foi um acidente, né? A bola tocou no outro pé, acontece, né? Só que é o tipo de acidente que se assemelha mais a uma imprudência, né, do que propriamente uma falha técnica, vamos dizer assim, se a gente estivesse comparando aí com o trânsito. O, mas depois o técnico Jorginho mexe na equipe ainda no primeiro tempo, né? A gente sempre estranha, né, por aqui quando um jogador sai no primeiro tempo que não seja lesionado. Por quê? Porque não é da cultura do nosso futebol fazer isso, nem do futebol mundial, né? Você troca muito pouco no primeiro tempo. Penso que isso passa por alguns fatores. Primeiro, por eixo cultural. O treinador fica esperando o intervalo para mexer no time. E segundo, porque quando o treinador mexe no primeiro tempo, ele transmite um recado. E qual que é o recado? Que ele errou na formação. Essa é a mensagem que o treinador passa quando ele muda uma equipe no primeiro tempo. Mas eu vejo isso com absolutamente de maneira natural.
Por exemplo, se um jogador, vamos contar ali que todos os jogadores que vão para o jogo são jogadores que estão à disposição do treinador. Se um jogador pode jogar os 30 últimos minutos apenas, ou os 20, por que ele não pode jogar só os primeiros 20, os primeiros 30? Eu vejo isso com naturalidade, apenas não é comum, né? E isso acaba causando alguma estranheza. Sobre a troca, o Edson Fernandes realmente não estava bem. O Atlético tinha dificuldades na saída de bola, inclusive errando nessa saída de bola, e o Edson Fernando participava, vamos dizer, desse desempenho ruim da saída de bola. E eu havia citado no pré-jogo que o Gabriel Baralhas, que eu não concordava, né, com o Baralhas no banco para o Edson Fernando. Inclusive eu tenho defendido esse ponto já há algum tempo, porque o Baralhas já foi reserva do Edson volante também, agora do Edson Fernando, e eu não vejo justificativas técnicas para o Baralhas ser reserva do Atlético. Você pode preservá-lo porque tá desgastado, alguma coisa assim, mas tecnicamente o Baralhas não pode ser reserva do Atlético pelo desempenho que ele tem ao longo do ano. Inclusive dos volantes do Atlético, colocando até o Marlon Freitas aí na análise, neste universo, para mim o Baralhas é o volante mais regular dentro do Atlético, de um desempenho mais regular. Eu não estou comparando o Baralhas tecnicamente com o Marlon Freitas, mas em termos de desempenho, de entrega ao time, para mim a média do Baralhas é uma média maior do que dos outros volantes. Fez-se essa troca, o Baralhas com 3 minutos em campo acaba fazendo um gol muito bonito, né? Um gol de letra e um gol muito bem trabalhado. O Churin sai da área, chama a marcação, acha um passe muito bom no Luiz Fernando, que acabou dando uma excelente assistência também para o Baralhas marcar o gol do Atlético. Depois o Avaí empata o jogo, já nos minutos finais do primeiro tempo. Eu vi uma crítica forte ao Edson naquele lance, né? E é natural, sempre que você toma um gol, procura-se um ou mais vilões, né? Naquele lance, eu confesso que eu enxerguei muito mais méritos do ataque do Avaí do que deméritos defensivos do Atlético. O lançamento foi muito bem feito e outro, o jogador conseguiu dominar a bola com uma qualidade muito grande, o Bissoli. Ele domina um lance que não era fácil e puxa para dentro e finaliza também com muita qualidade. Então, para mim, o gol foi mais méritos do Avaí do que do Atlético. Porque se aquele gol fosse ao contrário, por exemplo, o lateral direito do Atlético, o Rainer, achando o Churin lá no ataque, o Churin dominasse da forma que dominou, puxasse para dentro e fizesse o gol, eu estaria aqui classificando como um golaço do Atlético, sabe? Então, se é do Avaí, também pode ser. E para mim o gol foi mérito da equipe do Avaí. No segundo tempo, o jogo começou um pouco truncado, com alguns erros das duas equipes, erros de passe, erros de saída de bola. O Atlético vem sofrendo nessa saída de bola. O Jorginho vai ter que aperfeiçoar estes movimentos. No jogo de ontem isso ficou bem evidente, essa necessidade. Mas aos poucos o Atlético foi controlando o jogo, porém você sentia que o Avaí podia fazer o segundo gol a qualquer momento, porque o Atlético foi descendo as suas linhas e começou a tomar contra-ataques. O Avaí ensaiava contra-ataques, acabava não conseguindo chegar, efetuá-los com qualidade, efetuá-los para chegar ao gol, mas por mais de uma vez a gente viu um 3 contra 3, um 4 contra 4, com o campo aberto. É o tipo de jogada muito perigosa, né? Mas o Avaí acaba, nem foi num contra-ataque, mas numa jogada desenvolvida pelo lado esquerdo. O Muriqui perdeu um gol feito, né? Se o Churin tinha perdido um para o Atlético no primeiro tempo, o Muriqui perdeu um ainda maior, né? O gol assim foi porque ele tentou fazer de letra. Se ele chega e chapa a bola, ele teria fatalmente feito o gol, mas ele tentou fazer de letra, a bola bateu na outra perna, depois ele tenta o biquinho e perde o gol. O Atlético retribuiu também numa invasão de área do Jorginho. O Jorginho tocou aquela bola na certeza que faria o gol, né? Não é aquele lance duvidoso para o atacante. Ele levou azar, a bola bateu um pouco errado no pé, saiu raspando a trave esquerda do Douglas, mas também uma chance claríssima. Então o jogo foi se marcando por estes gols quase feitos, né? Não eram feitos, mas eram gols
quase feitos, e ficou aquela partida aberta para os minutos finais, porque o Avaí também não deixava de buscar a vitória. A gente sentia que um gol poderia sair mesmo naquela reta final e acabou saindo a favor do Atlético. E o Elton Rato foi muito esperto na jogada, né? Porque o Marlon Freitas bate, a bola sobra para ele e aí ele finaliza pro gol. O lateral do Avaí não havia saído, né? Ele ficou lá, como a jogada vem do lado esquerdo, ele fica lá, não sai e acabou dando condição para o Elton Rato, que fez o gol, quebrou um jejum de 13 jogos sem marcar pelo Atlético e ainda levou o time rubro-negro a uma vitória importantíssima, como eu citei lá no início. Então, um triunfo que precisa ser comemorado e muito pelos rubro-negros. Das partidas em que o Atlético comandou o Jorginho no Brasileiro, para mim o jogo de ontem foi o mais fraco do Atlético em termos de desempenho. Coritiba, Internacional, Corinthians e Avaí, né? Esses foram os jogos que o Jorginho comandou no Brasileiro. E esse jogo de ontem, para mim, foi o que o Atlético teve o desempenho mais fraco, mas venceu. E ontem, para o Atlético, era mais importante vencer do que jogar bem. Essa aí é a minha avaliação desse triunfo atleticano sobre a equipe do Avaí por 2-1. Na sequência agora o Atlético faz 2 jogos fora de casa. Pensa, se você não consegue o resultado e vai para 2 jogos fora de casa contra Fluminense e Palmeiras. O Atlético poderia voltar desse giro, talvez numa situação muito complicada dentro da tabela de classificação. Mas felizmente venceu, vai com a moral elevada. São 2 jogos bastante difíceis, mas jogos difíceis é uma rotina dentro do Campeonato Brasileiro. Você precisa conseguir vencer alguns deles também, porque senão você afunda lá embaixo. E o Atlético tem certeza que vai conseguir competir aí com essas duas equipes, quem sabe trazer resultado positivo desse giro pelo eixo Rio-São Paulo. Um grande abraço a todos vocês. Mande aí a sua mensagem, a sua participação, fique à vontade para comentar este vídeo. A sua participação é sempre muito bem-vinda. Até a próxima.